nada falte, e é por aí. E assim a gente vai seguindo, não é, com todos esses desafios que chegam para a gente. Né? E Com certeza. dando graças, não é? Porque hoje eu dizia ao meu esposo que a gente, de uma certa forma, está sendo bem mais beneficiado do que outros. Não é? Há outros grupos aí, eu quero agora trazer os profissionais de saúde, que a gente precisa estar orando muito por eles, porque eles têm saído, não é porque quer. Eles É não verdade. estão em quarentena, não é porque eles não querem. Eles precisam sair para prestar o serviço, aquele que foi escolhido por eles, mas alguns deles têm morrido com isso. É, Então, isso é um dos motivos que a gente precisa agradecer. Estamos resguardados em nossas casas, não é? Estamos conseguindo fazer o trabalho em nossas casas. E quem precisa sair, não é? tem Quem em casa não consegue fazer. Então, precisamos agradecer, onde eu digo, diante de tanta dificuldade que estamos tendo em casa, está melhor do que aqueles que estão saindo e que têm até perdido a vida, não é? Então, assim, está colocando mesmo nas mãos de Deus a situação, não é? Continuar acreditando que Ele é quem tem por fazer muito e tudo, não é? Nos restaurar. Boa noite, Rosineide. Está ali conectando. Então, o que nos resta mesmo é Boa noite, estar. Pro. Boa noite, meu amor, como está? Estou bem. Ótimo, então vamos seguir, não é? Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, não é? E pedindo que Ele possa nos estar concedendo o que está por vir, não é? Que a gente possa deitar e amanhecer, não é? Com a presença dele em nossas vidas, com certeza. não é? Precisamos dessa força. E aí, o que vocês conseguiram fazer? Assistir o vídeo? Eu vi alguém já colocando aqui, achou muito bom o vídeo. Foi Foi quem? ótimo. Ok, alguém colocou lá no grupo, não lembro agora o nome da colega. Aqui, John, está dizendo que Ótimo. está acompanhando a aula, ótimo. Eu até salvei ele. Salvou? Ó, bom, os vídeos têm sido muito bons. Ele É, enriquece muito os saberes da gente. Foi eu, a Aline Pro que Ah, colocou que o isso, vídeo estava muito bom, isso, ela mas o parabenizou vídeo lá. realmente muito bom. Ok. Ele traz as contribuições, né? Um deles de Rosaura, Thelma Vaz também fala um pouco. Eu e até uns muito, exemplos bem práticos, né? exatamente. Isso mesmo. Então, só vem enriquecer a gente e nos ajudar, porque lá vocês estão assistindo com calma, pode ir, voltar, fala, não é? Eu É, acho que a compreensão tem chances de ser bem melhores. Não é, Olaline chegando aí? Então, quando a gente assiste lá, retoma, não é o que assistiu, aquela falazinha lá, se você não compreendeu, você tem chances de voltar e escutar mais uma vez. De tem fato, como muito fazer, produtivo. tem como fazer um resumo, né? E depois Isso, pesquisar algumas coisas. tem também, isso mesmo. Então, vamos lá, já tem quantas pessoas conosco? 9. Aguardar aí até no máximo às 7h15, porque, meninas, a gente vai tentar seguir nesse horário, que eu saí da formação que eu estava, que vai ser até às 22, né? Iniciou às 17, e aí eu dei uma pausa, mas eu preciso retomar, assim que a gente terminar aqui, aprendendo mais um pouquinho. Estou só nos estudos, ampliando esses saberes que a gente pensa que sabe um pouquinho a mais, mas quando a dificuldade chega, a gente precisa aprender, não é? E assim, quando a gente faz, Espera aí, Bia está falando alguma coisa aí. Ô, Pro, eu queria tirar uma dúvida Fala. com relação às aulas presenciais. Como é que vão ser? Porque, assim, eu observei que o módulo já está quase acabando. Como é que a gente Sim, vai fazer depois? Vai minha flor, voltar? eu não tenho como te dar. Quem vai dizer é o Anderson, porque assim, nos primeiros encontros, né, quando a gente começou a ser online, tentar com os microfones ativados aí. Ele partilhou para a gente o seguinte: a possibilidade da gente retomar esses encontros, não foi? Lembram dessa fala dele?
Sim, ela disse que seria feita uma revisão. Isso. Então, é porque é algo que está assim, muito sem perspectiva para a gente, não é? Porque as aulas estão seguindo toda semana a gente está tendo encontro. E aí, com isso, avançando o módulo. Mas, de fato, eu também acredito em uma retomada. Na aula de hoje, por exemplo, na próxima de pontuação, eu acredito que elas, sendo presenciais, a dinâmica seria maior, não é? Ela precisa acontecer. Se ficar muito só no campo do discurso, é como se a gente estivesse vivendo apenas teoria, não é? E tem situações que precisa ser vivenciado na prática, o fazer. São situações aqui no módulo que eu precisava ver vocês produzindo, vocês vivenciarem situações para a gente, de fato, começar a compreender melhor esse fazer em sala de aula. Então, assim, vamos aguardar o posicionamento dele, não é? De Anderson, mas eu acredito que, de antemão, ele não tem muitas respostas, porque a gente não sabe quando a gente volta, não é? Agora mesmo, segundo informações do governador, estende-se mais 15 dias às escolas. É como a gente conversa agora há pouco, na formação, a gente acredita que eles não querem dizer uma totalidade, uma extensão maior para segundo semestre, eu acho que para não assustar, não é? Mas aí a cada período vai acrescentando mais 15 dias, e com isso a gente fica na insegurança de saber que dia a gente retorna então, não é? Para a gente ter essa posição. E aí, como eu estou vendo, a gente na próxima semana já vai ter encontro novamente, não é? A gente vai para a unidade 3, considerando que são 5, fica apenas 2. Mas aí vamos aguardar essas próximas semanas para ver o que se orienta, para ver o que se espera, não é? Mas, assim, uma resposta de como vai ser daqui para a gente finalizar, é imprevisível se pontuar alguma coisa agora, entendeu, Bia? Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Para a Certo, gente, compreendi. então, ver o que pode se fazer. Mas eu acredito também na possibilidade de uma retomada. Assim, uma aula só para retomar, nem que seja o último módulo, coisas pontuais desse último módulo, não é? Pensar em uma aula onde vocês possam estar vivenciando mais a prática, já que já está sendo se discutido muita teoria, então agora precisa pôr em prática o que vocês têm escutado, o que vocês têm conseguido aí compreender. Pro, Oi, Pro, pode dizer. estamos bem perto já do fim, né, da conclusão. Eu acredito Sim. que essas aulas, o primeiro aula que foi bem complicado, né? Mas para a gente se adaptar às novas ferramentas. Mas agora, tirando as pessoas que não estão conseguindo, né, as aulas aqui, apesar que ficam gravadas, eu acredito que se couber todos nesse estilo novo, né, de aprendizagem, depois a gente faz um encontro só para reunirmos, tirarmos algumas dúvidas, Ok. quem tiver alguma dúvida, né, para ir pontuando, né, anotando, e até para reencontrar, e dá para a gente até fazer um bate-papo, uma socialização. Ah, com certeza. Esse desejo tem sido muito grande, Rosilene. Muito verdade. Mas logo, logo, né? Isso. Precisamos ter esperança. Não é? Esperança é a última que morre. Esse ditado é velho, mas ele é tão verdadeiro, não é? E o tempo todo ele se renova. A gente precisa manter-nos firmes e esperançosos. Uhum. Meninas, eu estou me preocupando com o meu notebook. Ele está desde as 8 horas da manhã ligado, conectado. E fica num treme-treme aqui, terrível. Coincidentemente. Oi, Você está me escutando hoje? estou escutando direitinho. Ótimo. Deixem desativados os microfones se vocês não forem falar, para evitar ruído, certo? Certo. Como eu dizia, coincidentemente, os encontros passados, os dois, o notebook deu um pane, e aí eu nem consegui finalizar a aula do encontro passado. Mas já estava no finalzinho também. Eu estava observando aqui a bateria, porque ele só funciona aqui na bateria. Lá na tomada, conectado.
Eu precisei tirar a bateria, na bateria não, no carregador, só funciona no carregador. A bateria eu precisei remover, mas está aqui o bichinho, chega a estar quente. O carregador aqui chega a estar quente, coitadinho. Mas vamos lá. Ó, menina, já são agora 7h15. Vamos começando aos poucos, né? Quem for chegando, a gente vai acolhendo, tá certo? Eu separei para vocês, deixa eu ver aqui, como é que está a nossa pauta. Cadê ela? Vamos lá, Sirleide, fazer uso dessas ferramentas. Ah, só um minutinho, eu lembrei de um detalhe, eu preciso colocar em modo de apresentação. Só um instante, viu? Aqui agora. Deixa eu ver. Pronto. Pronto, voltando aqui. Uhum. Não, um minutinho, nesse não. Aqui eu vou fechar. Um instante. Eu quero apresentar uma mensagem para vocês, que é uma mensagem de esperança, inclusive. Ai, meu Deus, será que eu fechei tudo aqui? Foi? Só um instante, viu? Foi, eu saí daqui do slide. Deixa eu recuperar ele aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para recuperar ele. Aqui. Um minutinho, meninas. Me ajuda, senhor. Aqui. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Parece que não. Estamos prontos. Pronto, eu só estou tentando aqui baixar novamente o slide, certo? Um minutinho. Estamos aguardando. Cadê a nossa colega que gosta de ler o salmo aí, um salmo, alguma coisa? Pode ir lendo, vamos iniciar a noite entregando a Deus. Pode ir fazendo isso aí que eu escuto aqui enquanto eu vou organizando aqui a apresentação. Se sentir desejo, claro. Deixa eu ver. Agora. Aqui. Baixando aqui o arquivo, porque eu fechei ele sem querer. E aí eu estou baixando ele novamente. Só mais um minutinho. Hoje vai precisar de caderno ou algo do tipo, Pro? Uma folha. Não, nós vamos analisar somente algumas coisas que traz no módulo, viu? Só Certo. está com o módulo em mãos.
Baixando aqui novamente, que sem querer eu fechei, estava salvo no Hotmail. Não sei no caso de vocês, mas quando chove, a internet fica péssima, numa lentidão, É isso mesmo, Pro. e aí a gente não consegue. Quando chove, a minha cai toda hora. Aí, eu acho que é comum isso, né? É, eu acho que é. Pro, eu amei o vídeo, eu amei. Tá abrindo. Deixa eu só deixar ele no modo de apresentação, que aí eu volto. Aqui. Uhum. 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 Modo de apresentação. Pronto. Agora deixa eu ver como é que eu faço aqui com vocês. Pronto. Aqui. Isso. Pronto, menina. Vocês estão visualizando? Eu estou. Estou ouvindo e vendo tranquilo. Pronto. Ok. Então, boa noite, né? Saudando vocês. O que é que a gente tem para hoje? A pauta pensada aí foi aquela que, inclusive, foi Ó, Pro, encaminhada para vocês. a Oi. gente está vendo somente a sua imagem. Seria para a gente ver o slide? Isso, é para compartilhar. Espera aí, então não está certo aqui a forma de apresentar. Deixa eu voltar de novo. Então, deixa eu ver aqui. É para ver o slide também. Na verdade, eu posso até, ó, fazer esse mesmo. O Antônio Pedro está precisando de ajuda. Ele já imagina. Cadê? Aqui. Esse e aqui, compartilhar. E agora, meninas, como é que está? Agora sim, dá para ver o slide. Pronto, ok. Então, aí a pauta de hoje é a seguinte, né? Oração, de uma forma indireta, nós já fizemos, não é? A leitura compartilhada do texto Festança na Floresta, o texto de Clarice Lispector, não é? Depois nós vamos realizar a leitura e discussão do texto, aprender a linguagem que se escreve nas páginas 166 até a 168, só alguns detalhezinhos que a gente vai estar conversando sobre. Aí vocês já fizeram, no caso, a leitura, a gente só vai fazer uma retomada. O vídeo que vocês assistiram, que foi 2, o da unidade passada, até para vocês estarem estabelecendo uma relação aí entre o anterior com o de hoje, certo? Continuando, o trabalho pessoal ficou basicamente as leituras, né? Mas agora eu tenho como é que chama? Uma musicazinha, uma canção que eu achei tão bonitinha, não é? Eu acho que para homenagear vocês e alegrar o coração de vocês. Agora eu só vou tentar compartilhar. Eu achei muito bacana, certo? Deixa eu encontrar ele aqui só, para a gente tentar partilhar aqui, para eu tentar partilhar ele com vocês. Deixa eu ver como é que eu tenho que fazer mesmo aqui agora. Não, não é aqui não, vem aqui. Não, não queria esse. Eu quero o outro. Espera aí, viu, meninas?
Aí não estou conseguindo colocar, não. Eu vou seguir e no final eu peço ajuda ao Anderson. É só uma cançãozinha da música Trem-Bala, que ele fez uma versão chamando a gente enquanto professor. Muito legal. Eu acho que é uma música de refrigera a alma. Mas eu não vou ficar perdendo tempo aqui agora, não. No final, eu coloco e apresento ela a vocês. Então, bora seguir. Então, a nossa unidade, vocês estão me ouvindo direitinho? Posso seguir? Pode, Pro, eu estou ouvindo muito bem, pelo menos eu. Pronto. Também Então, eu estou vou... ouvindo. Ok. Deixa eu só fechar aqui. Cadê esse vídeo? Aqui. Cadê? Pronto. Bora lá. Pronto, bora seguir aí. Então, a gente vai conversar um. Pro, ficou mudo, tá tudo mudo. Eu acho que ela desligou o microfone. Não estou conseguindo ouvir a Pro. Ou desligou o microfone, ou então o notebook dela descarregou, que ela falou que já estava a bateria mesmo, já estava quase no fim. Ah, pode ter acontecido. O meu mesmo, só digo já carrego, já carregando, porque senão não consigo. Aí Descarrega fácil. deu que ela saiu da reunião, ou foi o notebook, ou então foi alguma queda de energia, alguma coisa. Uhum. Vamos esperar um tempinho aqui que ela deve retornar. Ela enviou uma mensagem para o grupo, ela disse que o notebook desligou, aí ela está fazendo uma nova ligação, alguma coisa parecida. Certo, Lali. Estou aguardando aqui, então. Obrigada. A Pro mandou um áudio aqui pro grupo pedindo para aguardar, que ela teve um problema lá com o notebook.
O Anderson? O Anderson, você consegue ouvir? Ativa o microfone, Pro. A gente não tá te ouvindo, não.
Pronto, e agora? Agora estou vendo. Pronto, então vamos voltar lá na apresentação dos slides. Pronto, vamos aqui. Já tínhamos conversado aqui, falado do trabalho pessoal, né? Então, aí, como eu dizia a vocês, né? A gente vai para essa unidade, revisar para aprender a escrever. E aí temos os objetivos que nos norteiam, não é? Através dos objetivos, a gente consegue entender por onde a gente vai começar a nossa conversa, o que de fato essa unidade tem para a gente estar dialogando e pensando sobre. Eu aqui, entre os objetivos que traz aqui, eu separei 2, que são apresentar e discutir as possibilidades de trabalhar a revisão de texto ao ponto de vista discursivo, também com os alunos que ainda não estão alfabetizados. Esse é o primeiro ponto. Trabalhar com revisão de texto, mesmo com aquelas crianças que ainda não leem nem escrevem de forma convencional. Esse é um dos pontos que nós vamos estar conversando. O outro é valorizar a reflexão coletiva sobre um mesmo texto como recurso para a aprendizagem do procedimento de revisar. Esse aqui está dizendo o quê? Que mesmo a gente repetindo, mesmo a gente retomando um texto, o mesmo texto, 1, 2, 3, ainda que seja 4 vezes, ou se precisar mais, uma vez que a gente tenha diferentes intenções para estar trabalhando com esse texto. E o ir e vir com esses textos, quando se trata de revisão, se faz necessário que a gente vá e volte quantas vezes forem necessário para essas crianças começarem a perceber inicialmente o discurso, considerando as crianças que ainda não leem nem escrevem de forma convencional. E aí eu trago uma consigna para a gente começar a pensar. O que precisa fazer para desenvolver nas crianças esta habilidade? A habilidade especificamente é de tornar a criança capaz de discutir sobre um texto, ampliar esse texto, através de quê? Quais são as minhas metodologias, as nossas, não é? Que precisam serem desenvolvidas para que essas crianças da nossa sala, de nossa turma, possam começar a desenvolver habilidades para lá no futuro próximo, lá para o meio, para o final do ano, ela já começar a desenvolver bem o trabalho de revisão de texto. Aí agora eu queria ouvir um pouquinho vocês. Aí agora nós vamos para a rede de ideias, onde cada um aí de vocês colabora aí. De que forma? Pensando agora no nosso trabalho de sala de aula. Quais os caminhos que a gente deve seguir? Por onde começar para que essas crianças possam tornar-se capazes de produzir um texto e revisá-lo? Quero ouvir vocês um pouquinho agora. De que forma? Qual seria a nossa metodologia? Começar por onde? Fazendo o quê para que isso aconteça? Quais seriam as primeiras atitudes? Quais seriam os primeiros trabalhos que a gente precisa desenvolver na sala, logo no início do ano? Vocês estão me escutando bem? Oi, Pro, repete aí, Pro. Ok, vamos lá. Para que essas crianças consigam desenvolver habilidades para revisar textos. Mas aí vai pensando, para ela revisar, ela precisa produzir. Para ela produzir, ela precisa de alguém que ensine ela a produzir. Para a gente ensinar, o que é que antecede o trabalho de produção de texto? De que forma a gente vai desenvolver nas crianças a capacidade de falar sobre um texto,
melhorar esse texto, porque a gente não vai falar agora nem da condição da escrita. Nós vamos conversar como um dos objetivos aqui diz perfeitamente, desenvolver nessas crianças o Certo. Vamos lá. Certo. Primeiro, né, para ela poder revisar, ela já deve ter acesso a esse texto. Então, ela precisa conhecer, ela já deve ter ouvido aquele texto, ela já deve ter visto, né, exposto aquele texto na sala, ela deve ter sido convocada a, por exemplo, a circular algumas palavras daquele texto. Ela ouviu sobre aquele texto para depois, né, ela chegar ao produto final, né, que é escrever sobre aquele texto, falar sobre aquele texto, né? Porque ninguém pode falar algo que não conhece, né? Então, a criança, para ela falar, revisar aquele texto, ela precisa ser conhecido para ela. Ok, ela precisa, então, se familiarizar primeiro, para depois ela ser convidada, ainda que seja falar sobre o que ela já ouviu antes, é isso? Isso, pronto. Isso, ela precisa conhecer, né? Ela precisa estar próxima desse Ok. conhecimento, desse texto. O caminho para justamente para ele conhecer, seria a leitura diária, né? A criança ter esse contato com a leitura diária na sala de aula. Ok, Laline, só um minutinho. Gente, eu vou pedir, desativem os microfones de vocês. Deixa para estar ativado só de quem está falando, porque estamos ouvindo ruídos aí, tá bom? Vamos ouvir, pode seguir, Laline. Eu estava falando, assim, para a criança ter esse conhecimento, ele tem que estar ali escutando leituras diárias, né? Porque só a partir da leitura diária que a criança vai começar a identificar os textos, ele vai ter as descobertas em relação do que está se falando, das histórias, dos contos, não é assim? Exatamente. É por aí. E as leituras? Aí vamos completar essa sua fala, você mesma. Só vou dar um empurrãozinho. Nessas leituras, o que é que pode estar desenvolvendo nessas crianças? Quais os caminhos? O que é que a gente deve buscar nelas, enquanto a gente convida para ler aqueles que já sabem, mas considerando os pequenininhos, o que é que a gente precisa estar desenvolvendo ao realizar a leitura? Vai ler por ler? Não. Tem um objetivo por trás. E aí a gente já bateu um pouquinho de papo com relação às estratégias. As estratégias de que mesmo? É que vai facilitar lá na frente esse trabalho realizado. Vamos lembrando aí? Para vocês, nessa unidade de agora, funciona como uma revisão também. Vocês, nesse momento, vão estar revisando as unidades anteriores, o que já ficou compreendido até aqui, do que foi já orientado para vocês a desenvolver nas crianças, porque agora chegou a vez, é como se fosse assim. Já foi apresentado tudo o que vocês deveriam fazer para tornar as crianças capazes de escrever e, consequentemente, revisar o que escreveu. Então, nesse momento, vão revisitando as unidades anteriores, aí na memória de vocês. O que é que pode fazer, então? A Aline disse, perfeito. Variar nas leituras, leituras diárias, mas com qual objetivo? Tentando desenvolver o quê? A inferência. Sim. Vai, meninas, completa aí que eu estou tentando lembrar. Vamos aí, é por aí mesmo. Está chegando, está aproximando aí. É isso? A inferência que é uma das estratégias muito importantes, não desconsiderando as outras. Isso. Mas se a criança infere bem, infere na constância, ela revisa um discurso lá de uma produção de forma fácil. Mas vamos mais, quero ouvir mais. Quero ouvir mais. Além do trabalho de desenvolver as estratégias de leitura, os textos de memória vão ser importantes? Precisamos começar por eles ou a gente já vai começar por o de hoje? Festança na Floresta, a história de Chapeuzinho Vermelho, a história do Curupira. São por essas que a gente vai começar ou são pelos textos de memória? Eu acredito que seja pelos textos de memória, né, para fazer um levantamento prévio do conhecimento da criança na sala de aula. Sim, exatamente. Vai se iniciar pelos textos de memória, lendo várias vezes, mas não invalidando de variar a leitura que está sendo apresentada para ela. Ainda que ela não seja convidada a ler, mas que ela seja convidada a escutar uma variedade diferente de textos.
E aí eu cito alguns exemplos. Olha os caminhos, por onde começar? Aí já eu trago aí, apresentando textos bem escritos. Na hora que eu cito aí apresentar, é o professor, enquanto leitor, fazendo essa leitura variada de textos bem escritos, para ampliar o repertório de diferentes gêneros textuais. Eu inicio nos textos de memória, mas eu não vou ficar só nos textos de memória, não é? Quando eu digo diferentes gêneros, eu saio do de memória, vou para a poesia, saio da poesia, vou para as adivinhas, saio das adivinhas, entro em parlendas, alternando a isso. Eu estou lendo um jornal, eu posso trazer um bilhete que eu ganhei, eu posso trazer uma carta que eu recebi. Então, aí eu estou ampliando esse repertório de leitura para essas crianças. Ele não está vendo só cantiga, ele não está escutando só parlenda, está ampliando. Para lá na frente, a gente já fazer um insightzinho, um testezinho, trazer uma variedade entre cantiga, parlenda, adivinha, e perguntar. Cita lá um pouquinho, canta. A prof fez o que agora? Eu cantei ou é para ler um jornal? Eles vão começar diferenciando esses gêneros, mas eles precisam ser apresentados. Como, se eu não me engano, Rosilene falou inicialmente. Realizar leituras diversas, provocar recontos orais, olha onde entra as estratégias. Contou a história de Chapeuzinho, e aí você vai fazendo intervenção. Lembram da pausa protocolada? Instiga essa criança a falar. E aí, o que será que vai acontecer com o Chapeuzinho se ela se encontrar com o lobo? Aí, nesse momento, ele reconta trecho dessa história. Ele já vai criando intimidade com esse texto, não é? E lá, muito depois, que a gente já aprendeu também que o que deve vir primeiro, leitura ou escrita. Quero ouvir. O que vem primeiro na sala de aula? Leitura. A leitura. Ok. A leitura. Exatamente. O que precisa chegar primeiro é a leitura, consequentemente, a escrita. E aí eu trago alguns exemplos desse trabalho nosso que precisa ser desenvolvido em sala. O professor se colocar como leitor competente, apresentando para essa criança como pega nesse livro, como se apresenta na hora de uma leitura, a questão da oralidade, um bom tom, onde todos possam escutar, a apresentação das imagens, principalmente para os menores, que eles vão se apropriando do que você fala com o que eles estão vendo. E também, Pro, fale. O professor, a criança tem que perceber no professor, né, o gosto pela leitura. Que vai ser o primeiro contato, né, com a pessoa que vai levá-lo a incentivo da leitura. Exatamente. Se a criança percebe, né, se o Pro não lê, não traz algo legal, não tem um gosto pela leitura, vai ser difícil, né, fazer com que aquela criança seja um leitor futuramente. Tem essa paixão pela leitura. Exatamente. O professor precisa mostrar para essa criança que ler é bom. Ele precisa mostrar prazer quando ele está lendo, não é? Ensinando essa criança a ter postura de escuta, que para se escutar e compreender precisa fazer silêncio, não é? Então, é esse professor que é o modelo, não é? Nós estamos ali para ensinar e a criança se espelha no que a gente faz. Quantas vezes a gente escuta de relatos da mãe, quando a criança diz assim, mas minha pró disse que é desse jeito. Não é verdade? A gente não escuta? Exatamente, eles acreditam, eles depositam todas as fichas na gente. Se a gente disser que o certo está errado, eles vão seguir com essa lógica, porque a pró falou. Então, a gente precisa ter muito cuidado até da forma que se comporta, porque esse exemplo vai ser levado para a sala. Quantas mães nos já contaram de eles estarem lá brincando, principalmente os pequenos, mas com os maiores também acontece, brincando de escolinha e reproduzindo o jeito da pró falar, como a pró faz, arrumando as bonequinhas em círculo da forma que a pró arruma na sala. Eu tenho certeza, não é verdade? Eu tenho certeza que vocês já ouviram depoimentos desse tipo, nesse sentido. Porque eles ficam se espelhando no que a gente faz. As crianças são, nossos alunos são fruto do que a gente é, não é? E aí
E ainda fala, mas minha pró Exato, fez ele fala assim. com toda a propriedade, da mãe chegar no outro dia e dizer, olha, a Pró não quis fazer não, eu tentei botar para consertar, mas ele disse que não, que a Pró falou que era daquele jeito. Então, acredita muito em você, não é? Acredita demais. Você é o primeiro e talvez até o único modelo de apresentação de aprendizagem para essa criança. Então, a gente precisa repensar no que fazemos e como fazemos, certo? E aí, seguindo a imagem, eu trago uma criança lendo, né? Pode ser que esteja lendo, pode ser que ele esteja contando, não importa. Mas o que importa agora na nossa fala é entender que, ao mesmo tempo que eu me coloco enquanto leitor competente, eu preciso desenvolver essa habilidade em nossas crianças, considerando os pequenininhos, ainda que ele não leia propriamente. Olha na primeira roda, que tem crianças menores, ainda que eles desenvolvam a pseudo-leitura, não é? Aquela leitura falsa, que não está lendo de verdade, mas ele associa a imagem ao conhecimento que ele já tem daquela história que ele está com o livro em mão. Né? Os maiorzinhos já conseguem, sim, ler, decodificar e, por fim, apresentar o seu trabalho. E aí, eu agora venho mais uma coisa para a gente pensar. Na verdade, a gente está fazendo agora uma retomada. Se a gente já pensou até aqui que a gente precisa começar apresentando textos, bons textos, provocando essa leitura, trabalhando as estratégias, mas e de que forma eu começo a desenvolver o trabalho? Quando eu já fiz tudo isso, agora pensando no escrever para então revisar. Eu vou partir de onde, então? Já que eu já li bastante para essa criança, já apresentei uma variedade de gêneros, ela já consegue discretamente diferenciar uma parlenda de uma leitura de jornal, uma carta de uma cantiga, enfim, aos poucos ela já começa a estabelecer essa diferença. Está ótimo na questão de selecionar, já interfere com muita propriedade. Agora sim, chegou a hora de eu começar a provocar essa criança a escrever. E aí, eu começo como? De que forma? Quero ouvir. Como eu começo, então? Vou começar baseado em quê? Essas escritas. De que forma? Por onde? E aí? Bora ver. A gente vai pensar, então, em atividades sequenciadas. A gente não vai poder começar, por exemplo, eu vou começar agora, minha criança já está ótima em seleção, em estratégia, já viu uma variedade de textos, mas só que na hora que eu for convidar ela para escrever, eu não posso. Hoje, eu coloco para ela escrever uma música, né? Amanhã, eu já vou colocar para ela escrever um reconto. Depois eu já vou colocar para ela escrever uma listagem. Não. A gente precisa pensar. Eu vou fazer uma sequência seguidas aí de textos. Acho que Rosilene trouxe isso na fala dela. Quando a gente apresenta várias vezes, vai várias vezes indo e voltando, que é para na hora que ser convidado a escrever. Isso mesmo precisa acontecer com os textos de memória. Lembram que para trabalhar os textos que sabe de cor, primeiro a cantiga, cantou, fez a rodinha, ouvir o áudio, depois, no outro dia, eu levo a cantiga escrita, para ele perceber que o que eu falo eu também escrevo, que a fala é representada pela escrita, e aí eu vou ampliando esse repertório dos saberes necessários que a criança precisa para desenvolver-se habilidades na hora de escrever. Pronto, já sei de tudo isso. Agora eu vou pensar em atividades sequenciadas. Eu vou obedecer uma sequência. Aí agora, a gente vai para o módulo. Vocês estão visualizando bem aí que nós vamos agora fazer a leitura compartilhada desse texto aí do Curupira. Vocês estão visualizando bem? Se não conseguir, pega o módulo de vocês, que eu quero ajuda na hora da leitura. A gente não está vendo essa slide, não, Pro. Não está vendo a imagem, não. Não vê nada. Nada. Só a imagem das letras. Das letras e fotos. Mas não tem problema, não. Vocês podem ler pelo módulo na página 182. É o texto do Curupira que está exposto. Peguem aí o módulo de vocês.
E aí diz assim, eu começo e vocês vão seguindo, viu? Curupira, versão lida para as crianças. Então, esse texto já foi produzido, provavelmente teve um autor, e a Pro apresentou ele na sala para as crianças. Vou ler o primeiro parágrafo. Curupira estava andando distraidamente pela floresta, quando ouviu um barulho parecido com um trovão que vinha no meio da clareira. Saiu correndo e começou a bater nas árvores para que elas acordassem. Afinal, o Curupira sempre fez isso quando presente chuva. Ele avisa as árvores para que elas resistam melhor ao mau tempo. Alguém continua. Puxa, vem aí um daqueles. Perdão. Puxa, vem aí um temporal daqueles, exclamou o índiozinho dos pés voltados para trás. Acorda, Curupira. Hoje você está no mundo da lua. Isso não é chuva. Ora, não é. Isso é malvadeza do homem contra os animais, respondeu uma daquelas árvores que tem mais de 100 anos de experiência. Continua alguém? Mas, como nessa manhã o Curupira estava mais enamorado do que nunca pela beleza das flores, dos frutos, ele não percebeu que aquele estrondo não vinha do céu. Ao ouvir essas palavras, Curupira não se conteve e saiu em disparada. Afinal, se tem algo que ele não perdoa, é alguém que maltrata os Inofensivos. habitantes da floresta. A poucos metros dali, o Curupira viu uma cena que lhe cortou o coração. Um daqueles valentes caçadores estava escondido entre as árvores, esperando mais uma de suas vítimas. Ho, ho, ho! Acho que é meu dia de sorte. Vou caçar essa onça lindona para fazer um tapete com ela, disse o homem perverso. Isso é o que você pensa. Pode ir. Pode continuar? Não, pode continuar que você ainda não leu, pode ir. Pronto. Isso é o que você pensa. Enquanto eu for o protetor das matas, homem com espingarda será mal recebido aqui. Depois de dizer essas palavras, o Curupira saltou para o meio da clareira, bem na frente do destruidor da natureza, e a única coisa que se pôs ouvir em toda a floresta foi o grito do Curupira. Alguém continua? Ya, caçador, saia daqui com ligeireza ou eu te transformo em sobremesa. O caçador nem podia acreditar naquilo que seus olhos viam. O Curupira estava ali com seus cabelos da cor do fogo, todo arrepiado, e pulava de um lado para o outro, soltando assovios ensurdecedores por entre seus dentes verdes. E assim foi o caçador, foi logo aceitando o conselho do Curupira. Abandonou a espingarda e pernas para que te quero. Dizem que ela está correndo até hoje. Pronto. Então, aí, a Pro provavelmente trouxe esse texto, leu ele na roda e começou a conversar com as crianças o seguinte: vamos entender como caminhar seguindo uma atividade sequenciada. Ela pode ter dito assim para as crianças: olha, crianças, hoje a Pro trouxe para vocês esse textozinho aqui do Curupira, pode fazer todo aquele ensaiozinho prévio. Vocês já ouviram falar do Curupira? Quem conhece, deixar as crianças explorarem bastante os pré-requisitos que elas apresentam sobre esse personagem. E aí ela vai e conta, né, que trouxe uma história para ampliar ainda mais o repertório deles. Pronto, aí ela fez essa leitura. Isso ela pode, né? Vamos agora considerar, gente, em crianças de 6 anos, que vai iniciar, de fato, o trabalho de escrita, tá certo? Vamos começar pensando aí. Aí ela pode dizer assim, né? Eu trouxe vai assim, ele é um texto grande, não é para ele ser apresentado em cartaz
eu acho que tomaria muito espaço na sala. O que é que a Pro poderia fazer? Trazer uma cópia para cada uma dessas crianças, convidar para elas enumerarem. Aí a gente já vai entrar na questão da interdisciplinaridade, porque a gente pode pedir para eles enumerar, pedir para identificar algumas palavras-chave. Aí a gente já está trabalhando a matemática, mas também trabalhando a socialização. Pronto, a Pro pode ler um dia, no outro dia retoma. Vamos lá, criança, cita aí agora para a Pro o nome dos personagens que apareceram, além do Curupira. Quais foram os outros personagens? Eles vão citar, e a Pro pode fazer uma listagem, pensando na atividade sequenciada, hein? E aí depois ela volta com esse texto, já com qual proposta? Ela já pode pedir para as crianças lembrarem ou fazer um desenho no caderno sobre o local onde se passou essa história. E aí, quando ela já tiver explorado bastante, vai chegar o dia da Pro dizer assim: agora, crianças, como a gente vai começar desenvolvendo o nosso trabalho de produção, a Pro elegeu que a gente fizesse agora produções de textos narrativos, para vocês ampliarem um pouco esse repertório de escrita, porque a Pro já sabe que vocês já estão escrevendo bem listagem, parlendas, vocês já escrevem bem, porque agora, gente, uma retomada para a gente pensar. Não dá para a criança começar, né, no início do ano, escrevendo listagem, parlendas, poesias, porque se vocês recordarem aí agora, esses textos, eles não são organizados de uma forma correta, com paragrafação, com interrogação, pontuação. Lembram que não tem? A interrogação pode até aparecer, não é? Em alguns textinhos. Mas, assim, a organização estrutural do texto, esses textos anteriores aí de memória não tem. Então, ainda que eles comecem escrevendo esses de memória, mas eles têm que finalizar. Isso agora eu me direciono especificamente às crianças maiores. Vamos começar pensando nas de 6 anos, não é, que está dentro do processo de alfabetização. Segundo ano também é ainda mais fácil de começar. O primeiro ano pode até começar com uma reescrita apenas de um texto narrativo, mas o segundo ano já precisa intensificar mais esse trabalho. Então, quando eles pegam essa folha com essa cópia, eles vão estar visualizando tudo isso, a formatação desse texto, o que é que aparece, enfim, até chegar o dia de, então, as crianças reescreverem. Se a gente estivesse juntas na sala presencial, eu ia pedir que vocês reescrevessem essa história. O trabalho que ia seguir nosso na aula era vocês reescrever a história e a gente escutar de pelo menos 2 ou 3 colegas para a gente ver o que mudou, o que variou, o que cada uma de vocês conseguiram inferir, modificando nesse texto original, que foi essa versão trazida pela Pro. Mas vamos embora seguir. E aí, depois que a Pro fez tudo isso, a Pro pediu, então, chegou o dia das crianças reescreverem. E aí diz assim: versão recontada. Texto produzido oralmente por um aluno da educação infantil, gravado e transmitido pela professora Regina. Nesse caso aqui do módulo, não foi uma reescrita, mas lembra que a gente falou lá inicialmente do discurso, pensando também nas crianças menores? Agora a gente já conversa para vocês aí, que tem a variedade de crianças na sala. Quem é primeiro ano, para quem é grupo 5, já vai aprender um pouquinho como desenvolver esse trabalho. Crianças de 3 anos, ok? Nesse caso aí, vamos considerar que foi uma criança de 4 anos. Ela ouviu o texto, a Pro contou, repetiu, fez uma listagem junto com eles. Essa parte anterior aí dá para fazer também com as crianças menores, tudo a Pro sendo escriba, ok? Chegou o dia que a criança recontou. Quem gostaria de ler como ficou o reconto de uma criança? Como ficou esse reconto aí? Quem gostaria? É a página 183, né, Pro? Isso, é a próxima. Perdão, não disse. É ela mesma. Era o Curupira conversando com as árvores. E quando foi conversar com mais 2 árvores, falou nó. Quando disse ao vivo as 3 árvores, o Curupira, e ele pensou em assustar o caçador. Quando ele disse, é o Curupira, falou com e ele, com seus dentes verdes, saiu correndo, gritando. Ok. Agora, bora conversar. Será que essa criança fugiu do texto?
Ou ela aproximou do que ela de fato escutou? Acho que ela aproximou, não fugiu, não. Tá dentro da história, porém contada de uma outra maneira. Ok, mas ela trouxe os personagens que apareceram, não foi? Foi, Trouxe ela foi elementos. da árvore do caçador, falou da curupira. Exatamente. O que foi? Vamos lá. Qual foi, vou melhorar minha pergunta. Qual foi a estratégia de leitura utilizada por essa criança nesse sentido aí? Ela começou com né? Era um curupira conversando com as árvores. Quer dizer, ela pegou algumas falas da professora e criou justamente a versão dela. Ela se ousou, mas agora eu vou reforçar o que eu perguntei. E qual foi a estratégia de leitura que a criança utilizou em fazer esse discurso dessa forma? Como se ele fosse contar, Pro. Ele recontou, mas vocês não me responderam. Eu quero saber qual foi a estratégia de leitura que ela utilizou aí, que ela mais utilizou. A inferência, Pro? Também, principalmente. Ela inferiu tanto que ela mudou demais, mas ela não fugiu do texto escrito. Para ela fazer isso, ela utilizou uma outra estratégia. Qual foi? Ela colocou o que ela quis colocar. Que estratégia é essa que a gente coloca e diz o que quer? Rapaz, esqueci o nome. Lembra aí? Quando a gente vai para a rua comprar roupa, a gente compra todas? Não. A gente compra o quê? A gente faz o quê? Uma seleção. Ok. Então, ela selecionou o que ela quis dizer. Exatamente, foi. Contudo, ela inferiu se ousando a contar a história e que bom que essa criança não saiu do contexto. Não é verdade? E ela botou quantos desafios. Sim. Ela botou curupira, as árvores, o caçador correndo, né? Quer dizer, ela espanou justamente as palavras que se destacaram bem dentro da história. Exatamente, que para ela marcou. Então, ela selecionou o que ela quis contar da história que ela ouviu, contudo, ela não fugiu do texto original. E aí, eu tenho certeza que se fosse uma outra, mais uma outra, e uma outra, e uma outra, não iam ficar todos iguais. Contudo, cada um ia ter uma forma diferente de contar, selecionar e inferir. Meninas, eu acho que vale a pena vocês voltarem à leitura das estratégias, tá certo? Entender melhor essas estratégias de leitura. O caminhar da sala de aula, da pontuação, da revisão, da ortografia, perpassa por essas estratégias, tá certo? Eu acho que quanto mais vocês se apropriarem do que são, na verdade, essas estratégias, vocês vão começar a compreender melhor como se sistematiza o processo de alfabetização, tá certo? Uma dicasinha aí, retomar a leitura das estratégias. E aí vem uma outra versão, aí o outro já contou de outra forma. Vou iniciar. O curupira gostava de conversar com as árvores. Depois que já foi trabalhado o texto, eles tentaram juntos fazer uma revisão daquele texto inicial feito pelo garotinho aí que fez esse I, tá certo? Agora eu já estou na página 184. Depois que fez uma primeira revisão do discurso das crianças. Aí ficou assim. O curupira gostava de conversar com as árvores. Ele ouvia um barulho de trovão, mas ele não percebeu que vinha da clareira na floresta. O curupira falou para as árvores ficarem firmes e, quando foi conversar com mais de uma árvore, falou para ela ficar bem firme por causa do temporal. Quem continua? A árvore falou para o curupira que ele estava viajando na lua. A árvore falou que era o caçador matando os bichos. O caçador falou, rou, 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 que linda onça. Vou matar esta onça para fazer belo tapete. Não vai, não. Enquanto eu estiver vivo, ninguém destruirá minha floresta, disse o curupira. O curupira pulou no meio da clareira e disse,
E a saia com ligeireza, se não te transformo em sobremesa. O curupira saltou um assobio ensurdecedor, com seus dentes verdes, com cabelo cor de fogo. O caçador seguiu o conselho do curupira e pernas para que te quero. Dizem que o caçador está correndo até hoje de medo do curupira. Ok. Agora vamos pensar, gente, na discussão que estaríamos fazendo na sala se estivéssemos juntas. Foi o que aconteceu nessa produção aí. Partindo da primeira versão, que o garotinho escreveu do jeito dele, a Pro convidou para revisar. E aí, na revisão, imagine quantas inferências. Não, antes disso aconteceu isso. Não, não foi assim que ele falou assado. Imagine aí as crianças nessa discussão, tentando organizar da melhor forma e aproximar esse texto. Por quê? O que João não lembrou, Pedro lembrou. O que Pedro e João não lembraram, mas Maria e Terezinha conseguiram lembrar. Olha como enriqueceu melhor o texto quando teve a participação maior das crianças. Vocês conseguem perceber isso? Verdade. Não é verdade? Então, olha como se dá esse trabalho de atividade sequenciada. O que é que aconteceu aí? Vamos voltar agora à organização desse fazer. O dia ela apresentou, trabalhou pequenas partes do texto. Vamos entendendo aí que eu não preciso começar das partes para o todo, eu posso começar do todo e fragmentar nas partes, não é? Depois chegou o dia de cada um reescrever. Depois dessa reescrita, ela elegeu uma ou duas para ler, e partindo da leitura dessa que foi feita, coletivamente, oralmente, ela foi revisada. Então, aí vai se dando esse trabalho de atividade sequenciada. Vocês estão percebendo aí? Para chegar até esse ponto da revisão, provavelmente já se passaram aí umas 5 aulas. Primeiro, não vai trabalhar a manhã inteira só falando de produção, não é? Um momento da aula vai ser para isso, mas vai ter outros momentos, até porque a rotina exige. Uma pausa, lanche, brincar, enfim. Então, aqui já deu pano para manga para uns 5 dias de atividades, com o mesmo texto. Agora, eu vou perguntar a vocês, dessa forma que está se caminhando, está repetitivo? Ave Maria, a mesma história, de novo, o que é que vocês acham? Eu acho que não, Pro. Porque aqui a criança vai descobrindo um novo caminho para estar reescrevendo uma nova história. É tanto que ele vai acrescentando e botando outra, de acordo com o que ele está vendo, e ele pode também criar a partir daquela história que ele ouviu. Isso. E é interessante que no discurso do professor, ele vai fazendo a retomada desde o primeiro dia. Não é um exemplo? Para chegar nesse dia aqui da revisão, olha, crianças, ontem vocês fizeram a produção. Lembra que a Pro elegeu a de João para a gente estar lendo aqui? Só que agora a gente vai melhorar, ampliando as informações que João conseguiu trazer do texto. Hoje vai ser o dia de coletivamente a gente revisar. É importante que a Pro vá retomando o segmento da próxima vez. Certo? A gente vai falar? Não para você. Quantas vezes você já ouviu que era loucura? Vamos seguir aí. Aí agora. Não, Pro, eu acredito que. Na questão do vídeo. Mas eu quero que você tenha Oi, gente, alguém desliga o microfone. Ele não está falando, tem que desativar. Pronto, vai lá. Pode dizer. Fala só a última fala aí, Pro, que eu não ouvi, não. Eu disse o seguinte, eu estava explicando da importância da Pro para cada dia dessa retomada, explicar o que já viu lá na frente e o próximo passo a ser dado. Porque assim a criança vai entendendo desse processo, dessa atividade sequenciada que ela está desenvolvendo. Com isso, ela também precisa saber, porque a atividade sequenciada não é projeto, não é? O projeto dura em média de 2 meses, um mês e meio, até 3 meses, a depender do projeto desenvolvido. Mas a atividade sequenciada, 1 semana, no máximo 15 dias. Não é? E ela também tem um leve produtozinho final. Vai finalizar de que forma? É interessante também a Pro elencar e dizer, olha, crianças, nós vamos terminar com a reescrita coletiva para apresentar aos pais, um exemplo. Então, por outra situação, nós vamos fazer a dramatização. Depois a gente trabalhar bastante, de revisar e trabalhar pontuação, e já trabalhou ortografia, enfim.
vai terminar de que forma esse trabalho com o textinho do Curupira, com essa narrativa? Que tal a gente apresentar para as crianças menores a dramatização? Então, aí é uma forma de culminar um trabalho que foi realizado previamente, que trabalhou o sistema alfabético, que desenvolveu a possibilidade de leitura dessa criança, e aí finaliza de uma forma lúdica. Aí agora, nós vamos adentrar na questão do vídeo. Não é porque pensando pela linha de que vocês estão lá, nós estamos aqui, e que não assistimos juntos o vídeo, ouvindo também o diálogo, né, das colegas da unidade passada que não conseguiu abrir, não conseguiu acessar. O vídeo, ele traz informações que são pertinentes para a gente voltar ao nosso trabalho, até para a gente continuar um pouco a leitura das páginas que seguem. A gente vai dialogar um pouquinho sobre o que foi ouvido lá no vídeo, e aí a gente segue retomando com algumas páginas daí da nossa unidade, certo? Então, aí diz assim, o que eu trago aqui foi coisas que eu ouvi lá e eu tentei trazer aqui em alguns pontos para a gente começar dialogando. Lá no início, né, o formador, ele fala da importância desse trabalho de revisão, de como essa criança é capaz de se desenvolver, dentro quando é realizado um trabalho de excelência, quando se trata de revisar textos. Aí diz assim, qualquer aprendiz pode se colocar no papel de revisor, basta que seja dado a ele condições para tal função. Então, para a criança revisar esse texto aqui do Curupira, a PRO ofereceu previamente possibilidades de que essa revisão acontecesse, não foi isso? Primeiro, qual foi o primeiro passo da PRO, antes de chegar na revisão? Pense agora no texto do Curupira, que a gente acabou de socializar. O que foi que ela fez primeiro? Quero ouvir. Ela primeiro perguntou a pergunta. Ela primeiro fez o quê? Quero ouvir. Ela primeiro perguntou a... Tem que desativar os microfones. Vai, Laline. Ela primeiro perguntou às crianças quem conhecia a história do Curupira. Primeiro ela fez um levantamento na sala, né, para ver os conhecimentos da criança, para depois ela começar a contar a história. Ok, então olha o que está dizendo. A criança é capaz de revisar o que ela fez. Provavelmente quem escreveu a primeira versão, quando disse aí, ó, o caçador a solta, a palavrinha solta, quando o coleguinha foi acrescentando, talvez ele foi fazendo a leitura dizendo assim, foi mesmo, teve mesmo. Então, ela precisa se oferecer condições para que a criança se torne, né, no lugar de um revisor do que ele mesmo escreveu. Aí, continuando, crianças que não leem, nem escrevem convencionalmente, pode participar de uma situação comunicativa. É isso aqui. Ela não lê, ela nem escreve, mas ela não fala. Então, na oralidade, ela pode descrever o que ela ouviu, podendo articular o discurso e contribuir com o texto. Ok? Continuando aí. À medida que o aprendiz se depara com um repertório de textos, ele vai aprendendo diferentes gêneros. Lá no vídeo, especificamente, a Pro trouxe essa informação quando ela trabalhou com o repertório do gênero de carta. Ela explicou, aí a Pro lá citava, né, que ela trouxe diversas cartas, que ela ganhou, que alguém enviou para ela, pegou de outras pessoas, até que chegou o dia que ela convidou as crianças para escrever uma carta. Essa é até uma das professoras que Thelma Vaz conversa com ela e que ela orienta, ela reforça o trabalho que ela desenvolveu. E aí, na medida que vai trabalhando, apresentando esse repertório, é tendencioso que a criança se aproprie da estrutura. Aí sim, quando ela já percebe a estrutura, de qualquer que seja o gênero, no caso especificamente aí o cito da carta, ela já está pronta para então escrever uma carta. Ela já vai saber que não vai começar com era uma vez, ela já vai saber que pode, mas também não pode ter final feliz. Ela vai entender que a função da carta é estar mandando, escrevendo informação, coisas da vida dela, para alguém lá na frente receber e ler. Ela vai entender que precisa ter o nome da pessoa que vai receber, vai saber como se chama esse nome, enfim. Ela vai perceber, vai se apropriar de toda a estrutura para na hora que ela for convidada a escrever.
Ao revisar, começa a perceber a falta da organização textual e torna-se capaz de melhorar seus escritos. A gente vai conversar mais lá na frente, quando se trata de organização textual. O que é isso? E no módulo também vai nos ajudar a perceber quão importante é a gente observar na produção das crianças essa organização textual. Aí, na hora lá, essa Rosaura, ela em conversa com as professoras, ela diz: esta é uma capacidade que pode desenvolver paralelo ao domínio do sistema alfabético. Esta que ela se refere é o trabalho de se apropriar a estrutura de um gênero, conhecer uma variedade de gênero, porque em que momento ela se apropria do sistema alfabético? Está lendo a cartinha, está vendo as letras, está vendo os escritos, convida para ler uma pequena parte. Ao mesmo tempo que ela está ampliando o repertório do conhecer mais gênero, ela também está desenvolvendo a leitura dela, se apropriando dessa base alfabética. É isso que ela quer dizer. Quando se trata da revisão do discurso, está relacionada à compreensão do sistema, de maneira a desenvolver outra competência, que é a de produzir e a de revisar textos orais. Olha que importante isso. Trabalhar especificamente o discurso, não é? A criança vai começar a desenvolver lá na frente. Primeiro ela discursa, ela não escreve, mas se ela já faz bem esse discurso, se ela já interfere bastante, lá na frente, quando ela começar, for convidada a escrever, vai ser show de bola a produção dessas crianças. Ainda fala de Rosaura, ela cita: quando a criança se coloca como analista de seus próprios escritos, o mesmo começa a ter controle da qualidade do conteúdo, assim como a forma do texto que ele escreve, ao mesmo tempo em que passa a ser o autor, leitor e revisor. O que é que ela quer dizer aí? Na medida que a criança começa a escrever, que começa o trabalho de revisão sugerido pela Pro na sala, ela começa a analisar o que ela mesma escreveu. Quando ela já está melhorando e ampliando o processo de leitura, que a ela ler e escrever uma frasezinha, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui do Curupira. O Curupira gostava de árvores. Aí a Pro vai e bota para ele ler. Mas volte aqui. Quando você escreveu aqui, ó, aí ele vai ler, lê aí. Aí ele leu o jeitinho dele. O Curupira das árvores. Mas o que das árvores? Já vai entender. Ah, Pro, não, é de conversar com as árvores. Então, ele começa ele próprio a perceber o que faltou e tentando melhorar. Aí, lá no futuro, mais na frente, ele vai assumir 3 papéis. Ele vai ser autor porque foi ele que reescreveu. Ele é leitor porque ele já é capaz de ler o que ele já escreveu e revisar o que ele mesmo escreveu. Tudo bem até aí, meninas? Querem colaborar de alguma forma? Tudo bem, Pro, tá tranquilo. Tudo tranquilo? A escuta está tranquila? Estão me ouvindo direitinho? Estamos, está tranquilo. Então, vamos seguindo. Aí tem assim: enquanto elas não coordenam esses diferentes papéis, agora nós vamos pensar em um grupo de primeiro ano, mas só que nem todos estão alfabetizados. Mas a Pro precisa trabalhar com produção de texto e, posteriormente, revisão. Como é que esse trabalho vai acontecer? Aí é onde diz: assumir diferentes papéis para elas é complicado, mas, contudo, ela precisa vivenciar. Então, vamos pensar em uma situação assim, relembrando dos agrupamentos, não é? Mas, quando se trata de produção, a gente tem que pensar no máximo, quando pensar em agrupar, em trios. Porque quando se parte para quarteto, quinteto ou mais, mistura muito e a produção fica pouco eficiente. O ideal mesmo seria duplas. Por quê? Por exemplo, nessa situação que eu apresento aí, é como eu tento mostrar assim, que o garotinho, ele escreve. Por que ele escreve? Por que vocês acham que na hora que a Pro agrupou, vamos pensar agora em uma situação de sala, colocou um para escrever e o outro para citar o texto? Por que isso acontece? Ou melhor, vou melhorar minha pergunta. A gente precisa pensar em agrupamentos produtivos, né?
Lá, inicialmente, a gente aprendeu que tem que ser níveis próximos. Mas agora está se tratando de escrita. Como é que a gente vai pensar no agrupamento? Quem escreve, a gente já deduz que está em que nível? O alfabético? Ok, muito bem. Agora, a parceira da criança que está com nível alfabético, ela pode estar possivelmente em que nível aí? Porque, nesse caso, ela não vai escrever, mas ela vai colaborar com o que o coleguinha vai escrever. Ela vai ajudar no discurso. Então, ela pode estar em que nível aí? Silábico alfabético, Pro? Pode ser menos também. O silábico, né? Isso. E pode ser menos também. Certo, que é aquele fato de um ajudar o outro, né? Um colaborar com o outro para que o que está menos, né, avance também. Exatamente, porque é quase impossível, mas é possível, não é? De uma criança chegar no primeiro ano no nível quase pré-silábico 4. Sabe que tem letras, sabe que elas existem, mas há uma mistura, ainda faz uma troca. Mas ela pode estar com o alfabético, se a oralidade dessa criança for boa, se ela fala bem, se ela é uma criança perceptiva, de escuta boa. A gente não tem crianças na sala assim, observadoras, que ficam atentas aos detalhes. Essa criança não vê na hora da descrição de um discurso. Ela pode não escrever, mas o discurso dela é o repertório ampliado, a escuta sensível, escutou-se detalhes, então pode fazer esse jogo. Por isso que diz, a criança, na hora de ser convidada a escrever, muitas das vezes, ela não vai dar conta de... Que até para a gente isso é difícil, vocês vão me dizer já já. Ao mesmo tempo que a gente está elaborando uma resposta, pensando em uma fala, elaborando um texto, produzindo um registro, quantas funções a gente tem que estar desenvolvendo ali? A ortografia do que vai escrever, pensar o que vem em seguida, elaborar de forma coesiva, não é? Que não saia do contexto. Então, quantas funções a gente precisa estar desenvolvendo ao mesmo tempo? Aí agora as pontuações, não é? Com carinho nessas crianças menores que estão iniciando esse processo agora. Alguém quer colaborar? Alguma fala? Acrescentar alguma informação? Vamos seguir então, certo? E aí, eu trago a questão da variedade de gêneros. Esse é um trabalho mais voltado ao olhar do professor. Paralelo às produções, ele precisa estar apresentando essa variedade. Não pode perder o foco, não é? A criança precisa estar em contato com essa variedade na continuidade, todos os dias. Porque quando ela começa a escrever, ela não só vai precisar do discurso, mas ela vai precisar ver a forma escrita da palavra, não é? A organização para ela tentar aproximar essa escrita. Porque ela não pode, por exemplo, escrever uma narrativa como se fosse uma listagem, cada palavra em uma linha. Ela vai precisar melhorar, fazer uso melhor desse espaço que ela tem para escrita. Aí já entram outras questões. A pró nesse momento. É como Rosaura diz lá na frente. Isso tudo acontece, que é, no caso, o trabalho de revisão, mas, paralelo a isso, o trabalho de alfabetização também está desenvolvendo, o trabalho de autonomia também está desenvolvendo. Quando a gente diz assim, hoje mesmo eu dizia às minhas crianças no momento da aula online, eles foram escrever uma produção que eu digitei, e aí tinha 3 linhas. Aí eu dizia assim, olha, crianças, vocês vão ter que escrever do início até o final da linha. Só vai mudar de linha quando a linha que vocês estão escrevendo acabar. Aqui é o a mais que está por trás e que cabe ao professor estar orientando essa criança na hora das produções. É o que ela diz lá na frente. Com isso, ele está desenvolvendo o sistema alfabético dele, ao mesmo tempo que ele está aprendendo a produzir e, consequentemente, a revisar. Lá, seguindo, né, o vídeo, aí chega o momento onde Thelma Vaz ela vai dar contribuições, né, na hora da formação dos professores, ela orienta eles de alguma forma. Né? Aí uma das coisas que ela cita é o seguinte, o professor precisa oportunizar o aprendiz
a estruturar a linguagem que ele escreve. O que é que ela quis dizer com isso? É provocar para que ele escreva, mas fazer o que eu acabei de dizer a vocês. Ajudar a melhorar essa forma de escrever. Para quando não pegar, o menino está no primeiro ano, já faz uso do caderno, está escrevendo nessas horas. Quando ele chegar lá no segundo ano, ele não tem a menor noção de organização de linhas, escreve do meio para o fim, vai para outra linha. Isso é que ela fala de estruturar a linguagem escrita. Começar entendendo que tem um espaço e que esse espaço precisa ser ocupado. Lá, quando a gente for trabalhar em pontuação, que vai orientar, a gente fala de parágrafo, aí já vai ensinar essas crianças a usar os parágrafos, entender que depois de um ponto, parágrafo pode sim ir para outra linha, ainda que essa linha sobre. Mas tudo isso precisa ser informado. Precisa ser informado de forma leve, de forma discreta, mesmo sem a criança ter trabalhado esse processo de chegado a esse nível aí de revisão, de chegar na questão da produção. Lembra que quando a gente falou de ortografia, nós falamos de que não tem uma gramática específica para trabalhar no primeiro ano, mas quantas das vezes a PRO, junto com as crianças, precisa estar desenvolvendo alguns conceitos de sons. S, do lado de duas vogais, crianças, a gente vai ler sempre o som de Z, mas na hora de escrever é S. C com cedilha e assim lá vai. Então, essas informações o professor vai estar dando na continuidade, mesmo sem a criança estar no período, no processo de se aproximar de todas essas informações. Contudo, na insistência das informações, no todo dia você colocando, sempre lembrando, lembra que a Pro falou, construindo pequenos cartazes, com algumas regras, sobretudo as mais simples. Bora colocar aqui, ó, crianças, vocês estão escrevendo muito, quando escrevem palavras com que, mas vocês estão esquecendo da letrinha que é próxima dela, e pode brincar, contar historinha, que é uma amiga inseparável, enfim, as estratégias que você vai utilizar, e agora é você e o seu saber e sua didática que vai lhe ajudar. Mas você precisa estar provocando oportunidades para que esse aprendiz aprenda a estruturar aquela linguagem que ele está escrevendo. E durante a revisão, precisa lembrar que expor o texto produzido torna visível alguns aspectos que são interessantes de ser revisados. Aí agora eu vou abrir 2 parênteses quando se trata de expor texto produzido. É claro que eu não vou expor o texto que eu produzi, né? Aí se trata da exposição feita pelas crianças, mas aí precisa de uma conversa prévia com relação ao respeito ao que o outro produziu, não é? Não ficar rindo da forma... O rir até é comum, não é? Quando a gente lê da forma... causa uma graçazinha na produção da palavra, mas, contudo, precisa respeitar, evitar gozação e comparações inadequadas. Isso precisa dizer às crianças previamente. Mas aí ela está dizendo que quando expõe esse texto da forma que ele foi escrito, é possível você observar e fazer a criança perceber. Olha lá na frente dizendo que ela precisa se tornar revisor dos seus próprios escritos. Então, quando essa exposição é feita em tamanho ampliado, grande, essa criança vai percebendo melhor o que ela produziu e tendo condições de melhorar. Vamos lá. Seguindo aí. E aí ela cita, né? Ela fala de Broca, que ele é o especialista de psicologia da linguagem. E ele fala da questão da organização textual. Aí ele diz o que é, que são elementos centrais que dão a coesão do texto, além de aproximar conhecimento sobre pontuação. Muitas vezes, esses organizadores textuais se repetem e precisam ser substituídos pela pontuação. Agora, vamos seguir aí. Vocês vão para o módulo na página 194. Tá tudo bem, gente? Dá um oi aí. Ficou todo mundo caladinho me ouvindo. Dá um oi. Beleza, tá beleza. Tá tranquilo? Tá ótimo, Pro, pode seguir. Pronto. Então, eu quero vocês agora na página 194 do módulo. Aí, eu queria uma dinâmica. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso.
Vocês agora vão se colocar na condição de curiosos. E vocês vão analisar o que eu estou dizendo aí. Ó, vamos agora analisar e descobrir no texto de Renan elementos de organização textual. Vou dar uma dica do que seja essa organização textual. Thelma Vaz lá na frente diz que ela pode ser substituída pelo ponto, que pode ser uma vírgula, que pode ser uma letra maiúscula. E agora eu vou ver o que é que vocês têm de pré-requisitos sobre esse fazer, pensando nas palavras que se repetem. Não queria dar essa dica, eu queria deixar vocês. Sejam curiosos aí agora, nesse texto da página 194, e veja aí o que é possível substituir, ainda que por um ponto, ainda que por uma vírgula, ainda que por uma letra maiúscula. 2 minutos. Analisa aí. Quem assistiu o vídeo está sabido e vai dizer tudo. Acompanhando. 2 minutos. Já se passaram meio. Tem um e-mail. Vamos lá. Quais são partes de organização textual que pode ser substituídos? Estou dando um bocado de dica, viu? Eu estou observando aqui que a palavra ela se repete várias vezes. Ok. Sim, e ela, cite aí um exemplo de onde ela aparece e o que pode ser substituído. Exemplifique aí. Deixa eu ver aqui. Se ela tem 16 anos, poderia colocar a moça, a garota. Ok, perfeito. Outro exemplo. Ok, muito bom. Tem essa parte aqui. Ela foi embora e ela viu um cachorro. Poderia tirar o ela. Foi embora e viu um cachorro grande. Ok, exatamente. Mais um exemplo antes de sair daqui e seguir. Outra substituição aí, que para ele é a organização, mas que está comprometendo a coesão desse texto. Outro exemplo, mais um só. Vamos lá. Tem vários aí, vários. Ela vai da missa e vai para a casa dos pais. Ela vai para a missa, depois para a casa dos pais. Ok, muito bem. Bora seguir. Aí, apareceu esse ser. Uma parte aqui, Pro. Sim. Que estava no terraço e ele desceu a ladeira. Não precisaria colocar e ele, porque já está dizendo primo, né? Isso, Estava no exatamente. terraço, né? Sim. Desceu a ladeira correndo e gritando. Isso. Então, aí, era para eu ter colocado a página, eu não coloquei, mas agora vocês vão lá para a página 197, que a gente sistematiza o que estávamos falando aí. Lá na caixinha do texto. Deixa eu voltar aqui lá, era para ter colocado, eu não coloquei no slide. Mas aí vamos seguir. Ó, nessa caixinha que tem assim, texto do Renan, texto reorganizado em enunciados para Às análise. vezes está cortando aqui. Oi? Aqui às vezes está cortando, mas pode seguir. Pronto, então bora ver. Aí, vocês vão observar que no quadro da direita tem enumerado do 1 ao 21, que provavelmente foi como ele escreveu. E aí, em negrito, estão exatamente as palavras que estão repetindo várias vezes, não é? E que vocês conseguiram perfeitamente perceber, dentro dessa questão da organização textual, o que pode ser melhorado. Aí, agora, deixazinha, vamos pensar na prática. E na hora que minha criança está escrevendo, e escrevendo muito desse jeito, será que eu preciso deixar exatamente ela chegar até o final do texto assim? Ou eu posso ir intervindo? Olha, leia aqui. Aqui você já colocou ela. Que tal você colocar assim? Lembra que a gente falou que a criança precisa ser autor, na hora que ele escreve, no caso aqui de Renan. Ele precisa ser leitor, porque ao mesmo tempo que lê, ele está escrevendo, lendo o que escreveu. E
revisou. Então, são muitas as funções, não é fácil, não é? Dar conta de 3 coisas ao mesmo tempo. Já sei que minha criança está boa, ela escreve, ela vai embora na escrita, mas eu posso ir ajudando, porque o papel do professor, enquanto a criança está produzindo o texto, não é estar sentado na mesa dele esperando todos terminarem, trazendo um a um. O papel do professor na constância no dia a dia é estar inserido no meio dessas crianças, seja para qualquer que seja, a repetir aí um pouquinho, mas é isso que eu quero dizer, seja qualquer que seja a atividade que propôs para essa criança desenvolver, mas esse professor precisa estar ali, estar próximo, entendendo como essa criança pensou. Tudo bem, gente? E aí, a gente já está finalizando. Alguém quer colaborar de alguma forma? Contribuir aí, trazer alguma experiência que já ouviu e viveu? Alguém? Interessante, Pro, quando a criança está produzindo um texto e que a professora pede para ela reler o texto, e ela mesma vai observando que tem muitas palavras repetidas. E aí é quando o professor pergunta, e aí, o que você poderia colocar no lugar dessa outra palavra? Aí a criança já começa a descobrir que ela tem essa possibilidade de estar trocando as palavras, né? Isso. E quando ela escuta, é interessante também outra pessoa, depois que ela produziu, olha, eu vou ler o que você escreveu, que ela escuta, né? Era uma vez, quando a dona Emília tinha 16 anos, ela foi na missa, ela vai na missa, e ela vai para a casa dos pais dela, e ela vai jantar e assistir. Quando ela escuta também, eita, eu botei muito ela, não foi? Você percebeu e você volta devolvendo. Eu também achei. Se ele disser que sim, você fala, eu também achei. Agora, bora pensar em palavras que podem ser substituídas? Gente, se a gente for analisar nos pormenores, a gente sabe que aqui agora já vai falar de pronomes e que já vai falar de preposição. Eu não preciso dizer a meu aluno tudo isso, não é? Mas eu posso dizer, ó, ao invés de ela, você pode substituir, então pode colocar ela a quem que você está se referindo aqui. Aí ele vai começando a construir conceitos. Quando ele chegar lá na frente, 3º ano, se é que trabalha, acho que é isso mesmo, 3º ano, que trabalha pronome, não sei. Mas quando ele chegar lá, que ele começar a ver, ele vai associar as descobertas prévias que ele já fez sobre o conceito de pronome, né? Os pessoais, sobretudo. E aí, gente, continuando, aí agora eu tenho uma deixazinha para vocês. Agora, nesse momento, diante do trabalho que precisa ser desenvolvido para as crianças, pensando em torná-las competentes para tal, nesse caso competentes para conseguir revisar seus escritos, a gente precisa de muita criatividade. Precisamos de muita criatividade no nosso fazer, pensar como vamos estar fazendo, de que forma eu vou estar possibilitando, dando a essa criança possibilidades dela estar avançando. Lembra aí, a criança não pode sair do mesmo jeito que ela entrou. Ela precisa, nem que seja um passinho à frente, ela precisa ter dado, ok? Alguém quer colaborar? Já estou quase finalizando. Pro, eu fico assim, sabe? Depois que eu entrei para o Profa, eu valorizava o trabalho do professor, mas agora assistindo às aulas e nessas discussões, dos vídeos que eu tenho assistido, nossa, é um trabalho fantástico, maravilhoso, que infelizmente não é valorizado. Infelizmente. Né? E é a base de tudo. É a base de tudo, Pro. Ninguém chega a lugar nenhum. Exatamente. Precisa de muito reconhecimento ainda. Mas isso não pode fazer com que perdamos, né? Se essa expressão, a gente perca, né, a esperança e deixar de fazer do nosso melhor jeito. Né? A gente não pode perder de vista. Não é verdade? Vamos essa esperança, né? Isso, com maestria. Cada dia que a gente for fazer, que possamos fazer melhor, ouvir a crítica produtiva, não é? Falou, mas na tentativa de te ajudar a melhorar, escute, acolha a fala, acolha a sugestão, não é? E aí a tendência é que a gente possa, de fato, crescer profissionalmente. Exatamente. Oi? Alguém quer pontuar? E aí ela finaliza dizendo o seguinte, né? No finalzinho do vídeo, diz assim: para trabalhar a revisão de texto com as crianças, é preciso que o professor, ficou juntinho aí,
construa em si mesmo intimidade com a língua escrita. Olha quanta verdade diz aí. Lembrando que a mesma, que é essa intimidade com a língua, só se adquire lendo muito, além de ter conhecimento específico, que quer dizer revisar para aprender as questões de textualidade. Aí houve uma junçãozinha aí, viu, gente? Desconsidera aí esse escrito, tá certo? Mas aí, intimidade com a forma de escrever. O professor precisa ler muito, entender muito de gramática. Para eu ensinar gramática, eu preciso aprender gramática. Mesmo que não como é que diz, propriamente dita, a gramática no seu vai e vem das normas cultas, mas eu preciso entender dessa língua que eu vou partilhar. Tá certo? É isso que está dizendo aí. E aí, se a gente segue por essa linha, é tendencioso que a gente avance na nossa prática, e assim fica a dica de hoje. Tá certo? Ser leitor, ser pesquisador, querer sempre mais, e não dizer eu já sei tudo. Não, a gente não sabe, não. A cada dia, novos desafios. Olha o que eu dizia lá no início, essa pandemia tem um lado positivo de tudo isso, essa quarentena, ficarmos em casa. Quantos aprendizados têm ficado para nossas vidas? Então, pensem assim na sala de aula. O que é mais que eu preciso? Eu vou por onde? Eu sigo por que caminho? Será que o que eu estou fazendo está certo mesmo? E aí a gente só tende a crescer se a gente começar a pensar por essa linha. Ok? E aí... É uma reflexão atrás da outra, né? Uma reflexão atrás da outra. Exatamente. A gente precisa de verdade, não dá para parar. Todo dia é um novo dia, é uma pesquisa, é um texto, certo? Eu disse para vocês que eu ia partilhar o texto, uma canção, mas eu não vou passar ela agora não, porque como desconfigurou tudo, eu tinha que conectar o WhatsApp no celular, aqui no computador, mas o tempo da gente já está excedido, tá certo? Mas não percam de vista que no próximo eu vou colocar uma canção muito bonitinha, que o autor lá, ele fez uma, como é que diz, uma paródia daquela música Trem Bala, muito linda, me tocou mesmo, eu achei muito bonitinha, eu acho que cabe para vocês, que estão escolhendo ser professores. No próximo encontro, de fato, eu vou estar partilhando para vocês. Gente, a gente vai encerrar. O nosso encontro foi um pouquinho além. Não sei como é que está sendo, a gente precisa até depois fazer uma avaliação, né, desse nosso tempo, se é cansativo, não é, se tem ficado... Olá, Pedro! Apareceu nosso garoto! Não é se tem sido cansativo ou não. Apareceu, mas... já cheguei um pouquinho atrasado, mas eu peguei ainda um pouco. Pronto, mas depois você retoma, certo? Tá certo? Depois você retoma. Então, meninas... Não entendi. Né? Isso. A gente caminhar nessa perspectiva do fazer e cada dia fazer melhor. Aí, como eu dizia, né, entender um pouquinho de vocês, ouvir vocês, acho que agora mais não, mas depois como é que está sendo, se vocês estão achando que a dinâmica está boa, na questão da apresentação dos slides, para ir ampliando um pouquinho nossas falas, se vocês preferem estar falando mais, vamos ouvindo, porque a gente não sabe até quando a gente caminha, né, seguindo dessa forma. Então, escutar vocês também vai ser bom, tá certo? Tenho me esforçado o máximo. Ontem mesmo eu fiquei até quase 2 da manhã. Depois que eu liberei coisas da escola, eu fui tentar organizar esses slides. Por isso que o último saiu todo assim, ó. Já era quase 2. E eu digitando, organizando, tentando mandar para minha menina reorganizar para me encaminhar. Viu? Então, desconsidere aí os últimos, tá certo? Eu vou até organizar ele lá, que não ficou, a ordenação ficou um pouco misturada. Mas a mensagem foi passada, eu acredito. Tá bom, meninas? Meu menino também conosco. Oi, Laline, pode dizer. Olha, as aulas estão sendo ótimas, eu estou adorando, certo? E a senhora falou aí em relação a pesquisar. Eu estava pesquisando essa semana sobre consciência fonológica, eu estou me aprofundando mais sobre isso, e eu achei cada vídeo, cada pesquisa maravilhosa, estou amando. Exatamente, e precisa. Olha, tem algumas habilidades que só basta a gente saber que elas existem, que a gente precisa ter um pouco de propriedade, mas tem outras que a gente precisa ser fera no identificar, no realizar,
Porque se a gente sabe bem sobre, por exemplo, consciência fonológica, eu sei quando o meu aluno está bom ou não está em consciência fonológica. Mas isso eu preciso estudar. Se eu preciso que minha criança fale mais, selecione mais, eu preciso entender mais de estratégias de leitura. Então, os saberes vão sendo ampliados à medida que eu busco, não é? Eu preciso entender, eu preciso saber fazer para então passar. Se eu sei mais ou menos, é claro que é tendencioso que a gente também passe mais ou menos, não é? E eu tenho certeza que vocês estão querendo passar tudo que vocês sabem, ó, assim, não é o máximo que vocês podem, tá bom? Então, a gente vai encerrar, não é? Eu vou encerrar agradecendo a vocês mais uma vez por estar conosco até agora, né? Pela paciência dessas paradinhas aí. Olha que lá na paz que eu estava adivinhando, né? Houve essa pequena intercorrência aí dessas paradinhas, mas eu espero que vocês considerem, tá certo? Porque a intenção é estar oferecendo o melhor para vocês, tá bom? Ó, eu vou deixar para vocês finalizarem com a falinha, porque para mim, ó, para vocês, tá bom? Para cada um aí, o meu abraço fraterno, tá certo? E meu beijo, ó, para chegar no coração de cada um, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Pedro, que não falou nada, fale aí, Pedro. Como você avalia uma palavra para o encontro de hoje, Pedro? Fale aí. Como eu peguei no meio do caminho, não tenho nem muito o que falar, Pro. Mas pelo que eu vi e escutei, eu posso levar bastante aprendizado do bom. Ok. Porque a gente escuta isso e também não praticar, vai ser péssimo, né? Eu mesmo estou adorando as suas aulas. Desde o início, mesmo na sala, eu amava. E agora estou amando mais ainda, que a senhora arrasa. Oh, meu Deus. E eu com saudade de você para estar me ajudando a mexer nessas tecnologias. Eu tenho certeza que se fosse acontecendo você lá, eu ia estar muito sabida com você. Viu? Também com muita saudade. Tá certo? Muita saudade eu tenho de vocês. Obrigada por esse carinho. Mais alguém, gente? Laline. Então, nós vamos ficar... Eu só tenho a agradecer, como é que diz a senhora, pela competência, a dedicação, o carinho que a senhora tem, está preocupado com a gente, se a gente está aprendendo, se a gente se está bom, como deveria ser. Isso aí é uma parte, assim, fundamental, é gratificante ter uma professora como a senhora, só tenho a dizer isso. Amém, que bom. Que bom que eu posso estar colaborando de forma positiva. Agora eu vou tentar voltar para a minha formação, que eu vou agora até às 22. Viu? Vai lá, boa noite. Um abraço grande para vocês, viu? Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.